Conhecimentos específicos, município de Chapecó, professor, primeira a quinta série, IEJA. A necessidade de definição de diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica está posta pela emergência da atualização das políticas educacionais que consubstancie o direito de todo brasileiro à formação humana e cidadã e à formação profissional na vivência e convivência em um ambiente educativo. Tais diretrizes têm por objetivo sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Estimular a reflexão crítica propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação de projetos político-pedagógico da escola e de educação básica. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais, docentes, técnicos, funcionários da educação básica, dos sistemas educativos, dos diferentes entes federados e as escolas que integram indistintamente a rede que pertençam. Contribuir com a formação de quadro docente comprometido com o processo de conformação dos corpos. O erro está o processo de conformação dos corpos. Para a teoria histórico-cultural, o processo de aprendizagem é sempre mediado por meio dos signos e instrumentos. Para a teoria histórico-cultural, qual é a atividade principal das crianças em idade escolar? A atividade de estudo. A respeito das teorias educacionais, estudos revelam que a pedagogia progressista corresponde às teorias críticas à medida que compreende a educação como um processo sociopolítico. Na teoria da aprendizagem vygotskiana, o conceito que ajuda os professores a organizarem atividades de ensino é conhecido como zona do desenvolvimento proximal. São objetivos das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica: estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação de projetos políticos pedagógicos da escola e da educação básica. Viabilizar propostas educacionais por decreto. O erro está por decreto, na resolução da portaria ou similar, por meio de prescrição de atividades e de ensino que estabelecimento ou de estabelecimento de parâmetros ou diretrizes curriculares. Elaborar princípios que considerem a formação humana de sujeitos concretos que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico sociocultural, com suas condições físicas, emocionais e intelectuais. Orientar
os cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação básica. Analise o texto abaixo. A atividade mediadora é concedida como elemento essencial na prática educativa na teoria histórico-cultural. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, são considerados referências conceituais da educação: o direito universal à educação, com alicerce indispensável para a capacidade de exercer em plenitude o direito à cidadania, o tempo, o espaço, o contexto em que o sujeito aprende a construir e reconstruir sua identidade em meio a transformações corporais, afetivo-emocionais, socioemocionais, cognitivas, socioculturais, respeitando e valorizando as diferenças. A liberdade e a pluralidade entendida enquanto as exigências do projeto educacional. O cuidar ao educar, compreendido como o direito à educação, a parte do princípio da formação da pessoa em sua essência humana. Trata-se de considerar o cuidado, o sentido profundo de que seja o acolhimento de todos, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, com respeito e com atenção adequada, dos estudantes com deficiência, jovens e adultos defasados em relação à idade, escolaridade, indígenas, afrodescendente, quilombola e o povo do campo. A situação errada, a formação meritocrática e o incentivo às práticas pedagógicas pautadas na conformação dos corpos. Consta nas diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica que na organização curricular as concepções de cultura entendido como prática social. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, o currículo é entendido como artefato social criado para organizar de maneira linear. Está errado, linear. Experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento permeados pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Conjunto de conteúdos acadêmicos voltado à formação do estudante que possa competir no mercado de trabalho. Está errado competir no mercado de trabalho. Experiências escolares que são articulados de maneira linear que favorecem. Está errado o conjunto de conteúdos e regras que deve ser transmitido pelos professores com o objetivo de formar grupos homogêneos. Experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento permeados pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos, dos conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Esta está correta, alternativa B. Quais são as modalidades da educação básica publicada nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, EJA, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação à Distância, Educação Escolar Quilombola, menos o empreendedorismo. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas em relação aos princípios fundamentais dos parâmetros curriculares. Na sociedade democrática, ao contrário do que ocorre nos regimes autoritários, o processo
educacional não pode ser instrumento para imposição por parte do governo de um projeto de sociedade e de nação correta. Os projetos educacionais devem resultar do próprio processo democrático nas suas dimensões mais amplas, envolvendo a contraposição de diferentes interesses e a negociação política necessária para encontrar a solução para os conflitos sociais. Verdadeira também. Não se pode deixar levar em conta que na atual realidade brasileira a profunda estratificação social e a injusta distribuição de renda tem funcionado como entrave para que parte considerável da população possa fazer valer seus direitos e interesses fundamentais. Verdadeira. O Estado não pode interferir nas políticas educacionais e nos processos relacionados à democracia. Falsa. Cabe ao governo o papel de assegurar que o processo democrático se desenvolva de modo que esses entraves diminuam cada vez mais. Verdadeiro. O papel do Estado democrático é investir na escola para que ela prepare e instrumentalize crianças e jovens para o processo democrático, forçando o acesso à educação de qualidade para que todos possibilitem a participação social. Forçando, essa tem que observar. Mas a palavra forçando não está correta. Consta nos parâmetros curriculares nacionais que uma proposta educacional precisa ter uma vista à qualidade e à formação a ser oferecida para todos os estudantes. O ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se nos parâmetros curriculares nacionais como a possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira. Faz-se necessário uma proposta educacional que se considere os interesses e as motivações dos alunos, garanta aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vive. O projeto educacional precisa prever formas de incentivar o empreendedorismo, desterrar o empreendedorismo e preparar os estudantes para concorrer no mercado de trabalho. A pedagogia tradicional é uma proposta de educação centrada no professor, cuja função define como a de vigiar, aconselhar os alunos e corrigir e ensinar a matéria. A pedagogia renovada é uma concepção que inclui várias correntes que, de uma forma ou de outra, estão ligadas ao movimento da escola nova ou ativa. Identifico abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas com relação à pedagogia libertadora. Originou o movimento de educação popular que ocorreram no final dos anos de 1950 e início de 1960, quando foram interrompidos pelo golpe militar em 64, verdadeiro. Teve seu desenvolvimento retomado no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Nessa proposta, a atividade escolar pauta-se em discussões de temas sociais e políticos e ações sobre a realidade social imediata. Uma proposta em que se analisa os problemas e seus fatores determinantes se originam uma forma de atuação para que se possa transformar a realidade social e política. O professor
professor e um coordenador de atividades se organiza e atua conjuntamente com os alunos. Os alunos aprendem somente o conteúdo que se considera necessário para sua formação está incorreto. 57. Em relação às tendências pedagógicas, é correto afirmar: a pedagogia crítico-social de conteúdos assegura a função social política da escola mediante o trabalho de conhecimentos sistematizados a fim de colocar as classes populares em condições de uma efetiva participação de lutas sociais. A pedagogia crítico-social de conteúdos entende que não basta ter um conteúdo escolar às questões sociais atuais, mas que é necessário que se tenha domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas para que os alunos possam interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses em classe. Faz parte da pedagogia crítico-social de conteúdos um currículo voltado aos interesses do mercado financeiro. O erro está no mercado financeiro. A orientação proposta nos parâmetros curriculares nacionais reconhece a importância da participação construtiva do aluno, ao mesmo tempo de intervenção do professor para a aprendizagem de conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento das aptidões físicas, não, a memorização dos saberes, não, a educação pautada no assistencialismo, não, o desenvolvimento moral dos bons costumes, não, o desenvolvimento das capacidades necessárias para a formação do indivíduo. 59. O propósito do Ministério da Educação ao consolidar os parâmetros curriculares é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a aprender os conteúdos transmitidos de maneira segmentada, não. Adaptar o contexto escolar de maneira que consiga memorizar, não. Aprender os conteúdos escolares para ter melhores chances no mercado de trabalho, não. Enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo, autônomo, conhecedor dos seus direitos e deveres. Executar com responsabilidade as tarefas e seguir estabelecidas pelos gestores, não. Então enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo, autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres. Na zona, de acordo com os estudos de Vygotsky, o conceito de desenvolvimento proximal apresenta dois níveis de desenvolvimento que são conhecidos como real proximal, não. Proximal mediador, não. Potencial estratégico, não. O correto é real e potencial.